No intervalo, as crianças urinam no quintal da escola, no átrio da escola. É verdade. Quem quiser, vai para aquela escola, no intervalo, vai ver crianças a urinarem no átrio da escola, ali no quintal da escola. Estão a urinar crianças espalhadas em tudo que é lugar. Então, como é que é possível, numa situação dessas, você gasta 30 milhões com um símbolo e um símbolo questionável? As pessoas não querem símbolos. As pessoas querem coisas reais, concretas do seu dia a dia. Numa altura em que você tem pessoas que dormem sem saber o que é uma refeição. Há muitas regiões do nosso país que a pessoa vai para a cama sem ter tido uma única refeição. Como é que essa pessoa encara, e é a mesma que tu queres que ela bata palmas quando a tal chama estiver a passar? Portanto, isto é de uma desumanidade. Né? Eu hoje prefiro não fazer muitos argumentos, Sim. mas falar de coisas concretas que acontecem na nossa vida para a gente perceber a gravidade de decisões que são tomadas. Não é? Esse é o segundo Eu ponto. acho que a minha Nós não teoria precisamos de símbolos, Exato. nós precisamos é de coisas concretas para satisfazer as necessidades concretas. Exato. Isso é que nós precisamos. A minha teoria sobre essa questão da chamada unidade é que talvez a Frelimo sentou para estudar uma forma de conseguir sair para o público. Uma vez que estão confinados já há meses, não conseguem sair ao público dar as caras. Então, a única forma que encontraram é ressuscitar uma ideia de uma chamada unidade, que é para tirar os poucos residuais membros que eles provavelmente ainda tenham. Que nem sei se eles têm ideia se tem ou não esses membros. Então, inventaram a chamada unidade para conseguir, obviamente, sair ao público. Porque, definitivamente, do jeito como pesa aquele ferro, é a fome que nós sentimos hoje. Não consigo ver o moçambicano a conseguir agarrar aquela tocha. para ir carregar aquela tocha toda. Eu ainda digo moçambicano real. Sim. Fênix, o que é que tu achas disso? Sobre a chama. Não, essa questão que o Kermido levantou, diz que essa foi uma oportunidade que o partido de Frelimo arranjou para sair da toca, do para eles se refúgio onde unirem, estavam, para aparecerem em público. Presidente, eu acho que neste período a Frelimo está a dar tiros ao escuro, porque olhando para todo o cenário político, a questão social de Moçambique, uma pessoa em sã consciência pensaria 20 vezes para tomar certas decisões. Okay. É por isso que eu vou fazer até uma questão em jeito de provocação. Okay. O que seria o poder político? E como gerir este poder político? Porque o Max Weber diz o seguinte: o poder político deve ser por vocação. Porque quando não se faz por vocação, corremos a vários riscos deste poder se tornar desinteressante, perder a sua essência. Como o presidente esteve a dizer, o Estado para o povo perdeu a sua utilidade. Não, interessante, é uma pergunta muito interessante. Agora, já há perguntas também para nós no... Sim, aí? sim. mas vou responder essa da Fênix. Sim, logo dessa depois vamos já às perguntas aqui do... Ela deve estar a estudar ciências sociais, não é? Sim. Para ver falar de Max Weber, que é um clássico, né, da sociologia, da antropologia. Mas olha, é interessante. Um pouco antes de Max Weber, também nós já tínhamos Aristóteles que dizia que... Aristóteles e Platão também tinham o mesmo conceito, que política, a palavra política hoje ganhou uma outra conotação, mas no conceito destes filósofos gregos clássicos, da antiguidade clássica, é que a política tinha que ser exercida por sábios. Por sábios. O que quer dizer sábios? Não é sábio porque é muito inteligente, não é sábio porque tem uma capacidade acima. Não, era sábio porque eram pessoas com capacidade de ponderação, com integridade, pessoas com ética e pessoas, digamos assim, altamente comprometidas com o bem público. Em servir. Porque tu só podes ter um determinado poder quando tu tens controle sobre esse poder. É por isso mesmo Deus, quando faz o homem, a máxima força que o homem tem não é quando tem 1 ano de idade. Você está a imaginar uma criança com 6 meses
ter força, por exemplo, equivalente a 100 homens. Está a imaginar o estrago que essa criança ia fazer? Nem a própria mãe podia educar o filho. É por isso que Deus dá uma força que vai gradativamente crescendo. Então, quando ele já tem os seus 18 anos, 19 anos, começa a ter mais robusto, por aí fora. Por quê? Porque tem maior capacidade de poder controlar a força, que é poder. Força é poder. A controlar a força, o poder físico que ele tem. Mesma coisa. Há um determinado nível de poder que tem que ser atribuído, sobretudo quando é um poder coletivo, sobre a coletividade. Este poder sobre a coletividade tem que ser atribuído àquele que tem, primeiro, a capacidade de autocontrole deste poder. Depois, a capacidade ou o dom, digamos assim, de querer servir do que servir-se. Então, se pusermos numa balança em que num prato tem a capacidade de servir-se e a outra a capacidade de servir, então, para este que tem este poder público, poder político, o prato da balança de servir deve pender mais do que de servir-se. Então, este é o grande problema que nós temos hoje. Não é? Só para Muito bem. concluir, Eu sei que vocês têm muitas questões da academia, mas temos que... tudo bem, peço por favor para irmos às questões. Sim, temos que é a promessa que nós colocamos ao nosso povo. Tá bom, das ligações. Mas podemos começar com Vamos primeiro esse ver... debate podemos continuar depois. Estou a ver que... Estou a ver agora, já queres tirar todos os teus manuais lá da faculdade. Vou tirar todos os manuais. Eu faço. Não, mas diga, faz. Está brincando. Talvez para conseguir dormir, senão sai daqui também com ansiedade, não ter colocado uma questão que está a engasgar a garganta. Eu faço essa questão porque as pessoas precisam compreender o que é poder. Todos nós, todos os dias estamos aqui a falar governo, presidente, ministro, como governar, mas o que é que vai ser este poder? Muitos de nós, muitas pessoas não sabem. Não, mas só para concluir o que o presidente estava a dizer, quem faz o poder, quem está a trabalhar com o poder, tem que tornar isto uma carreira e não um trabalho. Porque carreira faz-se com o coração, carreira faz-se com a alma e leva muito tempo para ela amadurecer. Exatamente. E vou convidar já agora os caros telespectadores, o povo, a ligar para nós pelo contacto 8556 00007. Repito, 8556 00007. Faça a sua questão para o presidente do povo e as linhas estão abertas. Qualquer questão, qualquer... Sem filtros. Sem filtros. Claro. Porque, por exemplo, já tem um aqui, querem saber, presidente, afinal, forquilhou ou não forquilhou? Forquilhar o povo. Agora aqui, vão-nos abrir um processo. Vão-nos abrir um processo. Parece que é um termo que acabou ficando um novo vocábulo. Né? Os que estudam lá linguística dizem que há uma coisa que chama-se de neologismos. Né? São palavras que vão surgindo, novas, com o tempo, vão acrescentando o nosso vocabulário, vão acrescentando as palavras de uma certa língua, né? Sim. Mas eu sobre isso já falei várias vezes, né? E com toda a franqueza, ainda me lembro que o Beleza em Pessoas, quando fez-me essa pergunta, disse: não, olha para os meus olhos, eu quero ver os teus olhos, se você está a falar sério ou não. Claro que não, de forma nenhuma, nem tenho necessidade de o fazer. Eu sempre disse, ao longo da minha carreira, estou a falar da carreira, já agora que a Fênix falava da carreira, ao longo da carreira o quê? Carreira no sentido que ela está a falar de um propósito. Quando tu tens um propósito de vida, que é um propósito de servir a tua nação, servir a tua pátria, servir o povo, e se isso realmente for propósito, você realmente não está de forma nenhuma disponível para ser armadilhado ou para ser atraído materialmente ou financeiramente.
graças a Deus, nunca ao longo da minha vida pública, que tem mais ou menos só 22 anos, né? Muita gente não sabe, minha vida pública veio mais ou menos há 22 anos, primeiro como comentador de televisão, depois como colunista dos jornais, que escrevi durante muito tempo, como desportista, eu fui um grande desportista, muita gente não sabe, cheguei a ser campeão nacional aqui. Portanto, eu em toda esta minha vida pública, uma coisa que sempre pautei com a maior integridade, firmeza, abertura, a questão dos meus valores acima de qualquer outro tipo de valor. Portanto, os valores morais, valores de integridade. Portanto, eu fui fazer o aperto de mão pensando no povo. Por quê? Camilo, vou dar aqui alguns dados. Mas presidente, nós vamos começar já a cronometrar aqui. Sim, o vamos tempo, dar um minuto. Um minuto para cada pergunta. Para cada pergunta. Tá bem, okay. Porque como a Fênix já nos vendeu aqui o contacto, as chamadas também já começaram a entrar. Já começaram a entrar? E, não. Definitivamente, Cremildo, não forquilhei o povo. não traí o povo. Pelo contrário, eu fui fazer o aperto de mão e assumi todo o debate que há de vir ainda a seguir, porque não é só o aperto de mão, há uma série de processos que ainda vêm em frente, exatamente porque eu queria preservar a vida das pessoas. Nós estamos a ter um genocídio aqui em Moçambique, acho que muita gente acompanhou isso, jovens a serem sequestrados nas suas casas, a serem assassinados de forma extrajudicial, temos muita gente nas cadeias, mais de 5 mil pessoas, estava a haver uma chacina total e completa aqui em Moçambique. Só do nosso projeto político, de outubro até um dia antes do aperto de mão, foram assassinadas 47 pessoas. E vocês imaginam o peso, todos os dias, ouvir um pai a ligar: Sr. Venâncio, eu sou pela causa, mas ontem assassinaram o meu filho. Ligar uma mãe: Sr. Venâncio, sou pela causa, ontem sequestraram o meu pai. Ontem sequestraram o meu marido. Ontem sequestraram o meu sobrinho. Era todos os dias. É uma carnificina que estava a acontecer em Moçambique. Era preciso dar um passo primeiro para parar com essas mortes. E, felizmente, a bem ou a mal, parece que isto está mais ou menos controlado. Há alguns casos, hoje ouvi algumas situações, mas de uma forma geral era preciso parar com essa carnificina. Era preciso parar com esse genocídio contra o povo. E foi exatamente por isso que eu achei que esse bem está acima do meu próprio interesse político, social ou qualquer outro que fosse. Muito bem. Temos aqui já algumas chamadas. Como vocês estão a ver, peguei o microfone com a mão porque a nossa tecnologia aqui carece ainda de alguns equipamentos relevantes que vocês vão nos ajudar a adquirir, na verdade, com o vosso apoio. Mas já temos aqui uma chamada de alguém. Vamos usar ainda o nosso mecanismo tradicional. Mas na próxima edição voltamos aqui mais preparados, não é? Tudo bem? Consegue ouvir? Boa tarde, tudo bem? Boa noite, Obrigado. Boa noite. Desculpa seu nome, de onde é que fala e qual é a sua pergunta? Direto à questão. David José, a partir da província de Nampula. Estamos no posto administrativo de Anchilo, bairro de Moisia. A minha pergunta primeiro é... Coloca a sua questão, por favor. David José Mendes. Sim. Qual é a sua pergunta, pai? A minha pergunta é... Nós estamos aqui a serem mesmo curiosos, a querer saber sobre aqueles escolhidos como chefes de quarteirão, secretários, delegados. Como que pode funcionar? Ok. Mais outra questão? Mas o importante é também queremos saber como que podemos andar como povo, o presidente do povo aqui está mesmo, a nível de Nampula. E também temos saudade do nosso presidente. Desde o resultado do voto, não veio mais em Nampula. Estamos saudade do nosso presidente do poder. Muito bem. Obrigado. Ficaram aqui as suas questões. Eu acho que podemos abrir mais espaço para duas questões e responder em bloco. Sim. Então vamos receber mais. Obrigado pela sua audiência. Ele vai responder as questões já.
Então vamos aguardar mais questões. Também estão a entrar mensagens, Fênix. Pode ajudar a ver se temos... Já temos mais uma chamada. Mais uma chamada, sim. Ok. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, não sei de claro. Aqui também está perfeito. Seu nome, de onde é que fala e a sua questão? Direto ao assunto. Jeremias Fernando da Mosado. Ok. Sua questão? A minha questão é, vai saber, a prova do seu presidente ter decretado 100 dias, e uma das coisas foi o não pagamento das portagens. Depois dos 100 dias, o que vai acontecer sobre o pagamento das portagens? Uma vez que as coisas que ele fez com o decretado, o não pagamento das portagens não foram concluídas, ou nenhuma foi feita. Perfeito. Mais uma questão? Não, era só isso. Obrigado. Obrigado. Vamos permitir mais uma chamada, talvez a última nesta primeira parte, porque essas questões, Fênix, parece que nos levam para... Ok. Sim, temos sim mais uma chamada aqui a entrar. Vamos atender. Boa noite. Já está a participar, seu nome e de onde é que nos ouve? Boa noite, ilustre Carneiro, Randinho Ernesto, a partir de Chimoio, província de Manica. Ok, como é que está Chimoio hoje e qual é a sua questão? Graças a Deus, Chimoio está tudo bem. E família na Malara também estão bem. A minha questão primeiro é querer apelar ao Sua Excelência Presidente para evitar algumas confianças com o regime, porque nós já conhecemos o regime. O regime já nos fez chorar com o presidente da Câmara, já nos fez chorar com muitas coisas. Então, primeiro pedimos mesmo para evitar a confiança no total, porque não são pessoas de confiar. E segundo, é querer saber sobre os processos, aquelas fantochadas dos processos feitos contra Sua Excelência Presidente, se o regime cancelou ou vai cancelar, se ainda não se cancelou, não se vai cancelar, e como fica sobre a candidatura ou aprovação do partido. Será que vão aprovar o partido com esses processos? Ou seja, será que vamos conseguir concorrer nas próximas eleições enquanto com os processos contra o nosso presidente, apesar de não serem verdadeiros? Ok, perfeito. Mais alguma questão? Parece que são duas questões bem contundentes colocadas aqui. Não. Então, muito obrigado. Pode só repetir seu nome, por favor? Randinho Ernesto Cadeado. Randinho Ernesto Cadeado. Muito obrigado, Randinho, aí em Chimoio. Obrigado pelas suas questões e vamos oportunamente permitir que elas sejam respondidas. Eu acho que nesta primeira parte temos boas questões que levam também a bons cortes aqui no podcast. Então, Presidente do Povo, esteja o tempo. Mas Podemos continuar? Sim, sempre que houver chamada, não vamos interromper as chamadas, vamos atender todas. Ok. Se for o caso, interrompemos para responder. Mas Responder podemos todas. ir Tudo bem. coletando. Ok. Eu vou respondendo, mas se entrar uma chamada, interrompam para atender. Então, as vou pessoas. pedir a Fênix para atender as próximas chamadas. Sim, pode. Por favor, Fênix. Ok, enquanto isso, se não entrar nenhuma chamada por Já enquanto... temos a chamada. Já temos. Então vamos atender. Não, vamos recolhendo. Aqui as chamadas não param. Não, vamos recolhendo. Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Povo. Por favor, o seu nome já está a participar. Olha, eu tenho uma pergunta para o presidente. Pode levantar a sua voz, por favor. Eu estava a dizer, eu tenho uma questão para o presidente do povo, não é? Olha, é bem sabido que o Partido Frelimo já fez muitos acordos, vários acordos, mas parece que eles nunca cumpriram com aquilo que é acordado. Agora, queria perguntar à Sua Excelência, engenheiro Venâncio Mondlane, qual é a certeza que tem que o que ele colocou na mesa para o Partido Frelimo, digamos assim, os acordos que o presidente teve a oportunidade de, ter com o presidente colocado pelo Conselho Constitucional, vai ser cumprido na íntegra? A pergunta era mesmo esta.
Muito obrigada, Jorge. Fique conosco e até breve. Ok, também temos mensagens aqui, Félix. Podemos já ler algumas mensagens que estão a aparecer aqui. Temos já a mensagem do Felipe, que diz boa noite a todos. Eu sou Felipe. Quero saber, será que vai ainda nos governar? Eu acho que isso que ele quis dizer. Vou ler rapidamente antes de atender às próximas. Temos que dar prioridade a todos. Também tem aqui uma mensagem da Sahane. Diz: boa noite, aqui é a Sahane. Gostaria de saber as medidas decretadas pelo presidente do povo que não estão a ser cumpridas. Qual será o próximo passo? Gostaria de saber quando é que vai se ativar o turbo ultra ponta de lança. E obrigado. Muito bem. Então, perdemos aqui a chamada. Podemos atender essa, Fênix, por favor? Boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Povo, VM7 Podcast. Por favor, já está a participar o seu nome? Boa noite, como estão? Bem, graças a Deus. Eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber, porque nós, como povo, nós só estamos a confiar no acordo que o presidente do povo foi fazer, porque ele diz-nos que há uma certeza e uma das partes será cumprida. Mas nós, como povo, não temos 100% de certeza. Então, qual é a base sustentável que o presidente do povo tem de que as promessas feitas pelo presidente eleito pelo Conselho Constitucional serão cumpridas? Tudo bem, está anotada a questão. Tem mais alguma questão a colocar? Não, era só isso. Muito obrigada. O nome, por favor? Ou está em anonimato? Não, anonimato mesmo. Anonimato. Perfeito, tudo bem. Obrigada. Logo que desligamos, sabemos que vai entrar mais uma chamada aqui. O que não para mesmo são as chamadas. E já entrou. Boa noite. Quando fizemos 10 chamadas, podemos parar para responder. Agora são 8. São 8 Ok. chamadas que eu estou. Boa noite, por favor, já está a participar o seu nome e a questão a colocar. Eu gostaria de colocar uma Nome? questão ao presidente. A minha preocupação é qual é a estratégia que o presidente Venâncio acha que vai fazer nos próximos eleições que vem, olhando para aquilo que aconteceu no passado. Estou a falar exatamente das as instituições que dirigem as suas eleições. Eu acho que ainda eles mantêm lá o Conselho Constitucional, mas temos lá. Então eu gostaria de entender qual é a estratégia que o presidente pensa que vai usar para chegar à presidência. E outra questão, o presidente colocou algumas medidas que nós, povo, estávamos satisfeitos para aquilo que iria beneficiar o povo, mas não foi implementado segundo o presidente tinha dito. O que o presidente pensa em fazer nos próximos dias para que aquilo que ele prometeu o seu povo venha a cumprir? Outra questão é o presidente decretou algumas medidas, mas uma coisa que o presidente esqueceu, assunto da internet. A internet subiu no nosso país e esse ponto não houve nenhum debate se vai descer, vai aumentar. Isso aí, como nós, moçambicanos, estamos preocupados em saber como é que o presidente pensa em implementar esse assunto da internet, porque está sufocando o povo moçambicano. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. O nome, desculpa? Brito Antônio Placha da Mozala. Brito da Mozala. Obrigado, Brito. Continue aí ligado para poder acompanhar então a resposta
dessas questões que você colocou aqui e no momento oportuno o Presidente do Povo vai responder. Ouvimos mais um ouvinte, mais um? Mais dois. Mais duas pessoas. Vamos fazer 10. Por favor. Então vamos atender mais duas pessoas. Eu vi uma mensagem interessante, internacional, mas depois... Ok, tudo bem. Então mais uma chamada. vamos continuar aqui com as chamadas. Ora, viva ilustre, boa noite. Seu nome, de onde fala e também qual é a sua questão. A minha questão, eu queria saber com o senhor presidente sobre o aperto de mão que fizeram. E tem muita família que perdeu membro familiar e que muitos jovens que estão encarcerados. E desde que o senhor presidente fez aperto de mão, até agora não estamos a ver nenhuma solução. E ele chegou de falar, a dizer que contas dele ainda continuam trancados. Não sei se esse aperto de mão vai resultar ou não. Já queria saber no senhor presidente se ele tem certeza de que vai resultar. Eles vão cumprir. Muito bem, obrigado pela sua questão. O seu nome, desculpa? Edson. Obrigado, Mano Edson, aqui pela sua questão e ela será respondida. Vamos ouvir mais um ouvinte. Vamos acompanhar, já temos também a chamada aqui. Aqui as chamadas não se imploram, não é? São chamadas a cada instante. Irreais, não é? Tudo limpo. Viva ilustre, boa noite. Seu nome, de onde nos fala e qual é a sua questão? Boa noite, Mano Gremildo. Estou aqui a Monte Alvim Lampião. Estou ligado a partir da cidade de Nampula. Mas já adianto dizer que se for a questão de o presidente não vir, vamos lá apertar até vir aí. Eu tenho uma questão, né? Pode colocar a sua questão. Sim, eu queria saber quando é que vai se diminuir os preços de produtos. Estamos a falar a partir de cimento, e arroz, farinha, e óleo, e outras coisas, Santo. Ok, perfeito. Mais alguma questão? Sim, e outra questão, eu quero saber quando é que o nosso presidente vai vir nos visitar aqui na cidade de Nampula. Muito bem. Essa é uma questão que terá que obrigatoriamente ser respondida aqui ao vivo e a cores. Ok, obrigado pelas questões. Já completamos 10 chamadas, comprometido. Vamos permitir sim que o presidente do povo possa responder, mas dizes que tem uma questão internacional que não podia escapar, que quer colocar. O telespectador pede para se fazer chamadas via WhatsApp porque está em Montreal. Senhor presidente. Está bem. Não sei, Ok. temos, acho que pode ser feito. Temos o número WhatsApp? É esse mesmo número. Está conectado ao WhatsApp? Tá bom, enquanto nós criamos condições para chamadas via WhatsApp, o presidente do povo pode já estar a responder as questões. São várias questões colocadas aqui, todas elas relacionadas com o decreto presidencial, o aperto de mão, o custo de vida, o fim dos 100 dias, entre outras questões que são bem interessantes. São muito sérias. São muito sérias. E permita-me, presidente, informar ao público que, por enquanto, as chamadas estão em stand-by para permitir que o presidente responda as que já foram colocadas, mas mandem mensagens, nós vamos recebendo. E na segunda fase, quando abrirmos as linhas, novamente poderão interagir. Obrigada, presidente. O tempo é seu. Muito bem. Olha, muito obrigado pelas perguntas que foram feitas. Eu aceitei este desafio de vir receber perguntas do povo diretamente, porque às vezes quando estamos aqui no nosso espaço e os apresentadores fazem as perguntas, dizem, mas são perguntas combinadas, eles já sabem quais são as respostas, então isto vamos fazer várias vezes. Pelo menos uma vez por semana nós vamos dar oportunidade das pessoas fazerem perguntas diretas, reais. Eu gostei do termo real. Nós não conhecemos as pessoas que ligaram para aqui, nunca falamos com nenhuma delas. Então, e algumas perguntas
provavelmente posso não conseguir responder na íntegra, mas é importante isso, que as pessoas também saibam quais são as perguntas que eu tenho capacidade de responder, quais são as perguntas que eu não tenho capacidade de responder, não é? Então, olha, a primeira pergunta, muito interessante. Nós fizemos um decreto que dizíamos que tínhamos que fazer a eleição dos chefes do quarteirão, dos secretários dos bairros, e quer saber como é que isso fica. Isso não está aniquilado, isso não está cancelado. O que nós vamos dizer é o seguinte, e repetir aqui, essas eleições que nós fizemos são eleições para nós escolhermos a nível local, do bairro, Líderes. posto administrativo, província, os líderes segundo a vontade do povo. Não estamos a dizer que são pessoas que têm que entrar em conflito ou em confronto com os líderes que são indicados pelo governo. Porque são aqueles indicados pelo governo e são aqueles que são selecionados, eleitos pelo povo. Não estamos a dizer para entrar em confronto. Não estamos a dizer para entrar em escaramuças. Isto é que tem que ficar claro. Mas a eleição que nós fizemos é uma eleição válida e essas pessoas devem continuar como interlocutoras do povo. Da mesma maneira que eu, Venâncio Mondlane, que fui eleito como presidente do povo, continuo até hoje a assumir essa posição do presidente do povo. Não quer dizer que vou pegar em mim, entrar em confronto direto com aquele que foi indicado pelo Conselho Constitucional, mas assumo esta responsabilidade porque foi uma escolha do povo. Estes que foram eleitos continuam. A única coisa que eu quero aqui salientar não é livre trânsito para entrarmos em confronto, mas eles representam o povo, reúnem-se com o povo, aconselham o povo, resolvem problemas do povo, fazem trabalhos coletivos. Portanto, esta estrutura continua. Saudades do nosso presidente, né? Tanto Anchilo, Nampula, né? Eu já recebi muitas mensagens a dizer que eu realmente tenho que ir a Nampula. Eu realmente hei de ir a Nampula, hei de avisar oportunamente, mas Nampula de fato é uma zona muito querida para mim, porque a Nampula representou muita coisa interessante na minha vida. Primeiro, foi em Nampula, sobretudo em Nacala, onde nós fizemos a primeira, digamos assim, a minha primeira candidatura quando eu ainda estava na RENAMO. E quando preparei a minha candidatura para a presidência da RENAMO, foi exatamente em Nacala. E o povo que me apoiou bastante na altura foi o povo de Nacala. E também nas eleições gerais passadas,